com a proteção de Deus, na presença do conselheiro Ivan Bonilha, do auditor Tiago Barbosa, da procuradora do Ministério Público Elisa Langner, declaro aberta a 28ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente é o conselheiro Ives Linhares por motivo de férias, estando convocado o auditor Tiago Barbosa Cordeiro para compor o quórum, substituindo o conselheiro Ives Linhares. Ausente é o auditor Cláudio Canha, também por motivo de férias. Submeto para homologação a ata de número 27 da sessão do dia 9 de agosto próximo passado. Em discussão, votação, aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em mesa. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para comunicar sobre estamentos na Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal do processo 342.174 de 2015, também do processo 536.947 de 2015, e na Coordenadoria de Fiscalização Estadual, o sobrestamento do processo 352.149 de 2016. Devidamente anotado, o conselheiro Ivan. Não tenho comunicação. Agradeço a vossas excelências. Passo ao relato de minha pauta. Prestação de contas de transferência 3148, 3113. Solicito adiamento. Está adiado. O 27, 3064, 17, um embargo de declaração oposto pelo Ministério Público de Contas, em face do decidido no Acórdão 13.22.17, segunda Câmara, nos autos de admissão do pessoal 72.92.81.15, o qual concedeu registro às admissões decorrentes do concurso público, disciplinado pelo edital 1/15, efetuado pelo município do Turvo, com base na Instrução Normativa 117. A embargante alega ocorrência de supostas omissões, contradições e obscuridades, ao sustentar que as impropriedades suscitadas na nota de rodapé do parecer número 18.864/16 deixaram de ser analisadas. É feita a reclamação da requerente e no nosso voto nós informamos que, com relação à contratação do Instituto Superior de Educação, Tecnologia e Pesquisa Saber Limitada, entendemos que é desnecessária a anexação do procedimento licitatório, haja vista que, conforme já avaliado no acordo embargado, a análise dos autos se deu através do escopo reduzido da Instrução Normativa 117. Então, esta era uma das arguições. Em relação às demais questões suscitadas, estas não se mostram suficientes para alterar o mérito da decisão embargada, considerando que a ausência desjuntada do procedimento licitatório que resultou na escolha da empresa responsável pelo concurso, bem como com relação à qualificação e identificação dos profissionais responsáveis pela elaboração e correção das provas, além da comprovação de inexistência de parentesco com os candidatos inscritos, não passam de diligências subjetivas, requeridas com base na Instrução Normativa 71/12, pelo ora embargante. Ocorre que a referida normativa foi revogada pela Instrução Normativa 118/16, a qual dispôs sobre procedimentos para apreciação da legalidade e registro dos atos de pessoal pelo Sistema Integrado de Atos de Pessoal, SIAP. Quanto aos processos de ato de pessoal que ingressaram nesta Corte antes da obrigatoriedade da utilização do SIAP,
como é o caso em tela, esses foram abarcados pela Instrução Normativa 117. Diante do exposto, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, proponho o voto pelo desprovimento dos embargos declaratórios opostos. Informo ainda que o embargo número 27.3161/17 do município de Rio Azul, ele tem a mesma conclusão deste, por se tratar de processo similar. É a proposta de voto. Está em discussão. Votação aprovado. O 27.30.80.17 do município de Quedas do Iguaçu, também embargos opostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal, em face do decidido no Acórdão 13.17.17, nos autos de admissão do pessoal 72.33.01.14, o qual concedeu o registro às admissões decorrentes de concurso público 1/14, disciplinado pelo edital 5/14, efetuado pelo município de Quedas do Iguaçu, também com base na Instrução Normativa número 117. Neste caso, a citação de similaridade de sobrenomes entre alguns candidatos e, como item 2, ausência de documentação relativa à contratação da empresa. Essa situação da linha B já está decidida por esse tribunal, que não há necessidade de apresentação com base na normativa 117. Com relação aos candidatos inscritos com alguma similaridade de sobrenome com o prefeito municipal à época, destaco inicialmente que nenhum dos candidatos indicados pela nota de rodapé ministerial tem sua admissibilidade analisada pelo presente expediente. Ressalto outro sim, que das 6 indicações com eventual similitude de sobrenomes com o mandatório municipal à época, somente 2 constam como pretensos aprovados no exame, sendo eles Helenir de Fátima Hoffmann, inscrita para o cargo de oficial administrativo, aprovada em 11º lugar, e Clóvis Antônio do Prado, inscrito para o cargo de técnico em edificações, aprovado em 1º lugar, cujo processo de admissão complementar tramita nesta Casa sob número 180682/16. Assim, considerando apenas a condição do único candidato aprovado com sobrenome similar ao gestor municipal, entendo que a situação pode se caracterizar como desconstituição do princípio da segurança jurídica e da presunção de boa-fé objetiva, razão pela qual a matéria merece nova apreciação, consoante inteligência do artigo 10 da Instrução Normativa 117. Assim, o nosso voto é pelo provimento dos presentes embargos, conferindo efeitos modificativos à decisão embargada, mediante a reabertura da instrução com a intimação do município de Quedas do Iguaçu, na pessoa de seu representante legal, para que se manifeste no prazo de 15 dias acerca da incongruência apontada no parecer ministerial 15.594/16, referente à coincidência de sobrenomes entre alguns candidatos inscritos e o então prefeito. Ainda determino apensamento a esses autos do processo de admissão complementar número 60.40.48/7, também desta relatoria, para análise conjunta. Está em discussão. Em votação, aprovado. Eu tenho 27.31.53.17, do município de Prudentópolis, que trata-se de matéria similar, cuja decisão
é igual. Provimento dos embargos, conferindo efeitos modificativos à decisão, mediante reabertura da instrução com a intimação do município de Prudentópolis, na pessoa de seu representante legal, para que se manifeste no prazo de 15 dias acerca da incongruência apontada no parecer ministerial número 14.932/16, no que se refere à coincidência de sobrenomes entre alguns candidatos inscritos e o então prefeito. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 2692/8012, Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina, prestação de contas anual, sediado no município de Rolândia, relativos ao exercício de 2011, encaminhados pelo seu presidente, Luiz Roberto Pugliese. A coordenadoria pela regularidade, com ressalvas em relação à entrega da prestação de contas eletrônico, com atraso de 58 dias, sugerindo a aplicação de multa do 87.3b. E ainda a entrega do sistema SIM Atos de Pessoal, com atraso de 191 dias, com aplicação de multa do artigo 87.3b da Lei Complementar. O Ministério Público pugna no mesmo sentido. Faço análise dos itens no meu voto e, no final, acompanho a instrução do processo e proponho que esta Corte julgue pela regularidade das contas do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Região, exercício de 2011, de responsabilidade de João Ernesto Johnny Lehmann, de 15/9/10 a 25/9/11, e de Luiz Roberto Pugliese, de 26/9/11 a 3/12/12, e proponho as ressalvas e multas sugeridas. Está em discussão. Senhor presidente. Para discutir, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, apenas estou tentando verificar aqui, se Vossa Excelência puder me informar. Houve a entrega com atraso da prestação de contas eletrônica e mais prestação de contas eletrônicas, 58 dias. Certo. E o sistema SIM Atos de Pessoal, 191 dias. Certo. Senhor presidente, eu apenas estou tentando aqui localizar na instrução se essas entregas seriam obrigações do exercício seguinte, ou seja, do exercício de 2012. Porque normalmente a própria prestação de contas eletrônica ela vem no exercício seguinte, como também talvez o fechamento do sistema SIM Atos de Pessoal. Sendo obrigações do exercício seguinte, eu entendo cabível a aplicação das multas, mas não a ressalva, porque a ressalva das contas desse exercício de 2011 por conta de obrigações que seriam do exercício de 2012, eu entendo que seria inapropriado. Então, eu concordo com a aplicação das multas, mas aqui não tendo essa informação se são obrigações do exercício seguinte, eu entendo que não seriam cabíveis as ressalvas. Eu não vou afirmar peremptoriamente para Vossa Excelência, mas penso que seja obrigação do próprio gestor, que mesmo 2012 me parece que era o mesmo gestor. Mas, de qualquer maneira, eu mantenho o meu posicionamento, o conselheiro Ivan Bonilha acompanha, por 2 votos a 1, prevalece a integralidade do voto do relator. O 268370, da Câmara Municipal de Ventania, exercício de 2013, encaminhados pelo seu ex-presidente José Carlos da Silva. A coordenadoria de fiscalização é pela irregularidade, em razão de funções de assessoria jurídica realizadas de forma contrária ao pré-julgado 6. Propõe a aplicação da multa do 87.3, parágrafo 4º da Lei Orgânica. O Ministério Público acompanha.
No meu voto, eu afirmo que as funções de assessoria jurídica realizadas no caso contrário ao pré-julgado número 6, observe-se que o ex-presidente da Câmara demonstrou que foram despendidos esforços para a contratação de servidor efetivo para preenchimento do cargo de advogado, com a realização do concurso público 112, que, após infrutífera convocação, deu aso à nomeação de um terceiro colocado. Depois de convocação do primeiro e segundo, o não comparecimento deu margem à convocação do terceiro colocado em abril de 2016. Senhor Valdeci Antônio de Almeida. Embora não tenha havido a extinção do cargo de assessor jurídico quando da nomeação do referido servidor, depreende-se que, a partir de janeiro do corrente ano, aquele cargo não foi mais elencado no rol dos disponíveis, conforme consta do portal da transparência da entidade. Por fim, é de salientar que o fato de não ter sido encaminhado pela Câmara Municipal de Ventania nenhuma admissão de pessoal, incluindo, portanto, a do advogado Valdeci Antônio de Almeida, não possui por si só condições de sustentar a irregularidade do item. Ainda mais que tal fato não foi elencado na instrução inicial, mas apenas agora, quando da instrução 1242/17, já de abril de 17. E o tribunal já tem decidido, em alguns casos também, no caso da situação de assessor jurídico e de assessor contábil, contabilidade, quando há essa dificuldade na contratação, de acatar esse tipo. Discutimos ainda na semana passada um caso idêntico aqui, eu acho que foi no pleno, que o doutor Ives até entendeu por acatar a contratação por cargo em comissão. De todo o exposto, propõe-se, na forma do artigo 16, segundo da Lei Complementar, que esta Corte julgue pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Ventania, exercício de 13, de responsabilidade de José Carlos da Silva, com ressalva em relação a funções de assessoria jurídica realizadas de forma contrária ao pré-julgado. Por fim, determina-se a entidade, com base no artigo 28, segundo da Lei Complementar 113, que no prazo de 90 dias encaminha a essa Corte todos os atos de admissão de pessoal realizados a partir do exercício de 2012, destacando-se que a sua ausência acarreta sanções pecuniárias aos gestores responsáveis. É a proposta em discussão. Votação aprovada. O 26661014, da Previdência dos Servidores Públicos de Iretama, relativas ao exercício de 2013, encaminhados pela senhora Márcia Paula Bula da Silva. A Coordenadoria de Fiscalização também é pela irregularidade com relação a divergências de saldo em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do SINAM e a contabilidade, propondo a aplicação de multa do 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar. Falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimentos dos recursos do RPPS, multa do 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar. Falta de encaminhamento das informações atuariais do RPPS, com a aplicação de multas do 87.3, combinado com o parágrafo 4º, e ainda do artigo 87, primeiro B da Lei Complementar. 4. Falta de encaminhamento do demonstrativo analítico contendo a posição dos investimentos e aplicações financeiras do RPPS e das respectivas informações dos credenciamentos e licitações, quando couber. Aplicação das multas do 87.3, combinado com o parágrafo 4º, e ainda 87.1b da Lei Complementar. Não encaminhamento do laudo atuarial vigente para o exercício de 2013,
com a aplicação das multas previstas no 87.3, combinado com o parágrafo 4, e ainda 87.1b da Lei Complementar. Relatório do controle interno encaminhado não apresentar os conteúdos mínimos prescritos pelo Tribunal. A aplicação das multas previstas no 87.3, combinado com o parágrafo 4º e 87.1b, ambos da nossa Lei Complementar. O Ministério Público, parecer 438, opina no mesmo sentido da unidade técnica, pela irregularidade das contas, com a aplicação das multas. Eu, no meu voto, faço comentários de todos os itens, mas, no final, acompanho em sua integralidade a instrução processual e proponho a irregularidade das contas, exercício de 2013, responsabilidade de seus presidentes. Adão Marcos Coutinho, gestor no período de 1º de janeiro do 13 a 30 de 4 do 13. E da senhora Márcia Paula Bula da Silva, gestora no período de 1 do 5 do 13 a 31 do 12 do 13. Com relação aos apontamentos já lidos e transcritos pela coordenadoria e também com a aplicação das multas sugeridas. Está em discussão. Votação aprovado. O 2041-2015 da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, exercício de 2014, encaminhados pelo seu presidente, Osni Soares da Silva. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade com ressalvas no que se refere ao exercício das funções de assessoria jurídica e contábil, em contrariedade ao pré-julgado 6, no exercício financeiro de 2014. O Ministério Público, parecer 3467/17, entende pela irregularidade das contas, considerando o acúmulo de cargos pelo senhor Jailton Paulec, tendo em vista que a contratação promovida pela Câmara de Quedas de Iguaçu objetivou o suprimento de exercício de função pública restrita aos ocupantes de cargo efetivo, pelo que sugere a instauração de tomada de contas extraordinária. E ainda, quanto ao provimento dos cargos de contador e advogado, conforme o pré-julgado 6. Neste caso, entende a Procuradoria pela ressalva, corroborando a manifestação da unidade técnica. No nosso voto também fazemos análise pormenorizada, item por item, e no final acompanhamos na integralidade a instrução do processo, que é pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Quedas, exercício 14, de responsabilidade do seu presidente Osni Soares da Silva, com ressalvas quanto a funções de assessoria jurídica e as funções técnicas de contabilidade. Está em discussão. Votação aprovada. O 2463-22-16, prestação de contas da Câmara Municipal de Campo Bonito, relativo ao exercício de 2015, encaminhadas por Jorge Fochera. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade com ressalvas. Ressalva com relação à não comprovação de publicação dos relatórios de gestão fiscal relativos ao primeiro semestre do exercício de 2015. Sugere a aplicação de multa do artigo 5º, 1º e parágrafo 1º da Lei 10.028. Não comprovação de publicação dos relatórios de gestão fiscal, RGF, referentes ao terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício anterior, também com aplicação de multa do artigo 5º, 1º e parágrafo 1º da Lei 10.028. O Ministério Público, no parecer 496/17, acompanha a coordenadoria.
No nosso voto, acompanhamos a Coordenadoria de Fiscalização Municipal, COFIN, e o Ministério Público quanto às ressalvas, porém afasto as multas sugeridas, uma vez que, com relação à avaliação da gestão fiscal, primeiro semestre de 15, o atraso na publicação do anexo foi de 8 dias, enquanto que para a avaliação da gestão fiscal relativa ao segundo semestre, anexos 1, 5 e 7, o atraso foi de apenas 2 dias. Desta forma, proponho que esta Corte julgue pela regularidade as contas da Câmara Municipal de Campo Bonito, exercício de 2015, de responsabilidade de seu presidente, Jorge Fochera, com ressalva em relação aos atrasos na publicação dos anexos dos relatórios de gestão fiscal relativos ao primeiro e segundo semestre do exercício de 2015. É a proposta. Está em discussão. Votação aprovada. O 25, 28 e 37 da Câmara Municipal de Ponta Grossa, exercício de 2015, encaminhadas por Sebastião Mainardes Júnior. A proposta da Coordenadoria pela regularidade, com ressalva em relação à entrega dos dados do mês 13, encerramento do exercício do sistema SIAM, com atraso de 8 dias, com aplicação de multa do 87.3b da Lei Complementar. O Ministério Público entende da mesma forma que a unidade técnica. A nossa proposta é pela regularidade do item, apenas com ressalva, sem aplicação da multa pelo atraso dos 8 dias na entrega dos dados do mês 13. Assim, proponho que esta Corte julgue pela regularidade as contas da Câmara Municipal de Ponta Grossa, exercício de 2015, de responsabilidade de Sebastião Mainardes, com ressalva em relação à entrega com atraso dos dados do mês 13 do exercício do sistema SIAM. Está em discussão. Senhor presidente. Para discutir, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, no processo anterior, eram 2 atrasos que foram pequenos. Vossa Excelência votou pela ressalva. Eu até entendo que esse tipo de atraso não mereceria sequer ressalva. Mas, nesse caso aqui, novamente, é a mesma situação daquele primeiro processo. É uma obrigação de entrega até 31/3/2016. As contas são de 2015. Então, eu entendo que aqui não cabe sequer ressalva, porque a obrigação do exercício seguinte não deve ser motivo para ressalva às contas do exercício anterior. Então, apenas com essa observação, eu entendo que as contas estão plenamente regulares. Que seja anotada a posição do auditor Tiago. E prevalece o voto do relator. 26, 59, 47, 16, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Fátima, relativo ao exercício de 2015, encaminhada pelo seu diretor, Reginaldo Mariano. A Coordenadoria opina pela regularidade, com ressalva, em relação à entrega dos dados do mês 13, 8 dias. Da mesma forma, processo idêntico ao anterior, a minha proposta é a mesma e que seja anotada a posição do auditor Tiago Barbosa. É a decisão. 26, 78, 85, da Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa, relativo ao exercício de 2015, encaminhados pelo seu presidente Júlio Francisco Chimansky Killer. A Coordenadoria é pela regularidade, com ressalva em relação ao atraso na entrega do mês 13. Caminhamos no mesmo sentido, poderíamos votar até em conjunto todos esses. O atraso aqui é apenas 4 dias. A minha proposta é pela regularidade com ressalva. A do auditor Tiago Barbosa é pela regularidade pura e simples. E, como os processos anteriores, prevalecendo, então, a proposta do relator. O 26, 81, 48, 16. Contas da Previdência Social dos Servidores Públicos de Iretama,
relativo ao exercício de 2015, encaminhadas pela sua presidente, Márcia Paula Bula da Silva. A Coordenadoria de Fiscalização é pela irregularidade das contas, em razão de inconsistência no registro de passivo atuarial em relação ao laudo respectivo ao exercício de 2015, com a aplicação de multa do 87.3, combinado com o parágrafo 4 da nossa lei orgânica. O Ministério Público entende da mesma forma que a Coordenadoria. Eu faço uma análise rápida dos itens e, no final, eu acompanho toda a instrução do processo e proponho, então, a irregularidade das contas da Previdência Social dos servidores públicos de Iretama, exercício de 2015, de responsabilidade de sua presidente, Márcia Paula Bula da Silva, pelo motivo já citado, aplicando a ela a multa prevista no 87.4G da Lei Orgânica. Está em discussão. Votação. Aprovado. 27.003716, da Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa, relativo ao exercício de 2015, encaminhados pelo seu presidente, Djalma de Almeida César Júnior. A Coordenadoria de Fiscalização na Instrução 1003/17 opina pela regularidade das contas, com ressalva em relação à entrega dos documentos que compõem a prestação de contas, no caso, um dia. O Ministério Público manifesta no mesmo sentido, propõe a multa. No meu voto, eu acompanho a regularidade, mas ia propor a ressalva. Mas, nesse caso, se o plenário concordar, eu vou liberar a ressalva e vou pela regularidade plena, levando em consideração ser o atraso apenas um dia. Está em discussão. Em votação, aprovado. Prestação de contas de prefeito municipal, 24.95.14.15, do município de Laranjeiras do Sul, exercício de 2014, encaminhadas por sua prefeita Sirlene Pereira Ferreira Schwartz. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade das contas, com ressalvas em relação à falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo, e falta do registro passivo atuarial nas contas do sistema contábil, ou incompatibilidade com o laudo do RPPS. O Ministério Público, no parecer 30.08.17, manifesta-se no mesmo sentido e requer ainda a adoção de medidas em razão da inexistência de expediente autônomo formado por documentos desentranhados por força da Instrução Normativa 108.15, que suprimiu a análise dos procedimentos licitatórios dos itens 41 e 42 do anexo 1º da Instrução Normativa 103.14. Preliminarmente, quanto à supressão da análise dos procedimentos licitatórios previstos no artigo 41 e 42 do anexo 1º da Instrução Normativa 103, revogada nos termos do artigo 13 da Instrução Normativa 108, urge destacar que não cabe qualquer deliberação exclusiva, devendo eventual desconformidade ser encaminhada à presidência desta Corte de Contas, razão pela qual não se conhece do pedido. Diante do exposto, que o parecer prévio seja pela regularidade das contas do município de Laranjeiras do Sul, exercício de 2014, de responsabilidade da prefeita Sirlene Pereira Ferraz Schwartz, com as ressalvas sugeridas pela Coordenadoria Técnica. É a proposta. Em discussão, votação, aprovado. O 25.87.77.15,
quanto relativas ao exercício de 2014 do município de Piraquara, encaminhadas pelo prefeito Marcos Maurício de Souza Tesseroli. A Coordenadoria de Fiscalização emite a instrução 128/17, concluindo pela irregularidade das contas em decorrência dos seguintes itens: conta bancária com divergência de saldo não comprovada, responsáveis por diferenças em conta bancária a apurar. No caso, sugere aplicação de multa 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar. Contas bancárias com saldos a descoberto. Multa no 87.3, combinado com o parágrafo 4º. Déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, com aplicação de multa previsto no artigo 5º, 3º, parágrafo 1º da 10.028/00. Falta de resolução do Conselho Municipal de Saúde ou não apresentação de esclarecimentos pelo seu não encaminhamento. Multas previstas do 87.3, combinado com o parágrafo 4º e também do 87.1b da Lei Complementar. Falta de registro passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do RPPS. Multa prevista no 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar. E falta de parecer do Conselho Municipal de Saúde ou não apresentação de esclarecimento pelo seu não encaminhamento. Aplicação de multa prevista no 87.3, combinado com o parágrafo 4º e artigo 87.1b da Lei Complementar. Ainda entende pela ressalva quanto à entrega dos dados do mês 13, encerramento do exercício com atraso, mas quer a aplicação de multa do 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar. E ainda falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo. O Ministério Público acompanha a instrução. Inicialmente, em relação ao item conta bancária com divergência de saldo não comprovada, responsáveis por diferenças em conta bancária a apurar, pede imputação de responsabilidade ao gestor por diferenças em contas correntes bancárias, falta de medidas para regularização de saldos anteriores e ocorrência de incremento no saldo anterior. Observa-se que restaram pendentes de esclarecimentos os saldos contábeis finais, no valor de R$ 623.985,32, e também o valor de R$ 302.071,54. Em relação aos mencionados valores, constatou-se que somente em 8/4/16 houve determinação para instauração do processo administrativo disciplinar, buscando apurar responsabilidades. Agrava a referida condição o fato de restar comprovada apenas a instauração da comissão de sindicância para apuração dos fatos, conforme a portaria número 8.835/16. Sem a demonstração de qualquer conclusão dos trabalhos ou medidas efetivas visando a restituição dos montantes ou identificação dos responsáveis. No que se refere ao valor histórico de R$ 205.204,21, restou demonstrado, mediante documentos apresentados em sede de contraditório e nos dados do sistema SIM-AM, que o Banco Itaú ressarciu ao município de Piraquara o referido valor devidamente atualizado, somando R$ 341.636,41, em decorrência da decisão judicial número 0011.690-49, 2013.8.160034.
Portanto, em decorrência da solução apenas parcial do apontamento, entendemos pela irregularidade do item, com aplicação de multa do 87.4G da Lei Complementar. No mesmo sentido, quanto ao item relacionado a contas bancárias com saldos a descoberto, cujo saldo contábil apurado foi de R$ 261.669,73, em que pese a justificativa de que o saldo apurado resultou de um lançamento contábil equivocado e que, após sua constatação no exercício de 2015, foi devidamente estornado, entendemos por acatar a sugestão da unidade técnica pela inconformidade, pois mesmo que considerado o saldo bancário de R$ 1.648.189,04 em 31/12/14, após a efetivação das transações que ficaram pendentes de conciliação na referida data, o saldo final contábil e bancário resultou negativo, em R$ 309.191,75. Entendemos que restou evidente o descontrole financeiro da entidade, uma vez que as transferências para ajuste de fontes não justificam a ocorrência de saldo negativo em conta bancária. Concluímos também pela irregularidade e analisamos assim os demais itens mencionados pela instrução. Em todos eles fazemos uma rápida análise, mas no final concordamos com a instrução processual em todos eles. Assim, a nossa conclusão é a seguinte: propomos, na forma do artigo 23 da Lei Complementar 113, que o parecer prévio desse tribunal recomende o julgamento pela irregularidade das contas do município de Piraquara, exercício de 2014, de responsabilidade do prefeito Marcos Maurício de Souza Tesseroli, em decorrência dos seguintes apontamentos. Aí cito um por um dos apontamentos, acompanha a instrução na aplicação das multas e, no final, propõe que sejam ressalvados os seguintes itens: déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, entrega dos dados do mês 3, encerramento do exercício com pequeno atraso, falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. É a proposta para discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra para discutir. Senhor presidente, apenas para registrar, se Vossa Excelência acompanha a instrução na íntegra, é a minha divergência quanto à aplicação da multa do artigo 87, parágrafo 4º, que é aquela multa que decorre da irregularidade das contas. Tratando-se de parecer prévio, eu entendo que ela não é aplicável. A 10 mil? A qual? A do parágrafo 4º do artigo 87, que é a irregularidade das contas nos termos do artigo 16, inciso 3, implica na aplicação dessa multa. Eu entendo que, em parecer prévio, não seria aplicável. Bom, eu acho que deixei claro que, com relação à entrega dos dados do mês 3, encerramento do exercício, eu ressalvo, que é um atraso de 18 dias. Senhor presidente, essa parte da ressalva, eu até entendo que, se tratando de parecer prévio pela irregularidade das contas, a meu ver, as ressalvas ficam absorvidas pelas irregularidades, mas, no caso, é a aplicação da multa pela irregularidade das contas. E, como o tribunal não julga essas contas, apenas emite o parecer prévio, eu entendo que essa multa não poderia ser aplicada. A multa do artigo 87, parágrafo 4º. Parágrafo 4º. É aquela parágrafo 4º que prevê a irregularidade das contas nos termos do inciso 3º do artigo 16, da qual não resulte imputação de débito ou reparação de dano, implicará na aplicação da multa prevista no inciso 3. Então, em parecer prévio, eu sei que o tribunal entende que é possível aplicar essa multa, mas eu entendo que
O artigo 16, o inciso 3 do artigo 16, ele fala de julgamento das contas irregulares. Então, o tribunal não julga, apenas emite parecer prévio. Entendo que essa multa não é aplicável. Nesse caso, citado por Vossa Excelência, eu vou manter o meu posicionamento. No entanto, quero deixar claro que eu ressalvo 2 itens. O primeiro, e afasto, é a inconformidade relativa ao déficit orçamentário de 3,99%, que nós temos acatado e aceito até 5%. E também o atraso no encaminhamento dos dados do mês 13. Então, esses 2 itens eu afasto, não meu voto. Nos demais, eu acompanho a instrução. Coloco, então, em votação para o conselheiro Ivan definir com relação ao posicionamento do auditor Tiago Barbosa. Por 2 votos a 1, prevalece, então, a proposta do relator. O 26, 23, 24, 15, do município de Roncador, relativo ao exercício de 2014, encaminhadas pela prefeita Marília Perota Bento Gonçalves. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal emite a instrução concluindo pela regularidade das contas com ressalva. Em relação à conta bancária com divergência de saldo não comprovada, falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo e falta de registro passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do RPPS. O Ministério Público, no parecer 3.804/17, acompanha o entendimento da unidade técnica. E nós fazemos breves comentários, mas na conclusão acompanhamos a Coordenadoria de Fiscalização e o Ministério Público. Propomos, na forma do artigo 23 da Lei Complementar, que o parecer prévio desse tribunal recomenda o julgamento pela regularidade das contas do município de Roncador, exercício de 2014, de responsabilidade da prefeita Marília Perota Bento Gonçalves, com ressalvas quanto aos itens: conta bancária com divergência do saldo não comprovado, falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit e falta de registro passivo atuarial nas contas de controle. Ainda determina-se ao gestor para que, no prazo de 90 dias, providencie a complementação das informações sobre itens mencionados no Acórdão 65 do 15, no processo 19.909/9/13, e relacionados com a instrução 609/17. É a proposta. Está em discussão, votação, aprovado. O 25, 21, 52, contas do município de Iretama, relativos ao exercício de 2015, encaminhadas pela prefeita senhora Afif El Bitar Saab. A Coordenadoria de Fiscalização emite a instrução, concluindo pela irregularidade do item relacionado à ausência de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo, cujo valor apurado para o exercício de 2015 somou R$ 343.522,08. Sugere a aplicação de multa do 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar. O Ministério Público, no parecer 4.125/17, acompanha a instrução. Este relator também acompanha a instrução e propõe que o parecer prévio recomende o julgamento pela irregularidade das contas do município de Iretama, exercício de 2015, de responsabilidade da prefeita Afif El Bitar Saab, em decorrência da ausência de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo, com aplicação da multa prevista 87.4G da Lei Complementar. É a proposta de voto. Em discussão, votação, aprovado.
o 26345616 do município de Iretama, relativo ao exercício de 2015, encaminhados pelo seu prefeito Nilson Xavier. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade, com ressalva em relação à entrega dos dados do mês 13, encerramento do exercício do sistema CIAM, com atraso de 41 dias, propondo a multa do 87.3b da lei complementar. O Ministério Público entende da mesma forma. Nós vamos propor a regularidade com ressalva, mas sem aplicação da multa, devido ao atraso de 41 dias na entrega dos dados. Já discutido antecipadamente, Vossa Excelência confirma o seu posicionamento, sem a ressalva. Então, a nossa proposta, conselheiro Ivan, é pelo que o parecer prévio recomenda o julgamento pela regularidade das contas do município de Nova Fátima, exercício de 2015, de responsabilidade do prefeito Nilson Xavier, com ressalva pela entrega com atraso dos dados do mês 13, 41 dias. Vossa Excelência tem acompanhado o relator nesses casos. Então, por 2 votos a 1, prevalece a proposta do relator. A pauta está encerrada. Eu agradeço e passo a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, conselheiro Artagão de Matos Leão, representante do Ministério Público, procuradora Elisa Ana Zenedin Condo Langner, conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro e a secretária Vera Lúcia Amaro. Eu inicio essa sessão da Câmara com o protocolo 174180/17, que é uma proposta de alerta ao Poder Executivo do município de Santo Antônio do Caiuá. A razão da execução de despesa total com pessoal que excede o limite que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, atingindo o percentual de 55,96% da receita corrente líquida no período que se encerrou em 31 de dezembro de 2016. A manifestação da COFIN e do MP pela expedição do alerta, e eu ressalto que a questão atinente à declaração de audiência pública do Poder Executivo, que menciona a unidade técnica, atestando o atendimento do artigo 36 da nossa instrução número 89, que é do ano de 2013, não é objeto do presente alerta, cuja instauração foi motivada pela constatação de que, no período apurado, houve extrapolação do limite de despesa. Nesse ponto, muito embora tenha sido arguída a possível inclusão indevida de gastos no cálculo do índice, não foi apresentado qualquer documento que possa refutar ou excluir despesas desse cálculo, que, portanto, merece todos os créditos. Eu friso também que é facultado ao ente impugnar o índice de despesa total com pessoal, assim como outros aspectos da análise da gestão fiscal, por meio de requerimento em apartado ou, sendo o caso, no âmbito da própria prestação de contas, que é o que dispõe a Instrução Normativa 81 de 2012. Assim, o meu voto, presidente, é pela emissão do alerta, coincidência do que dispõe o 22, parágrafo único e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o voto. Está em discussão. Votação aprovada. Protocolo 534530/16, a comunicação de irregularidade que foi convertida em tomada de contas extraordinária, que tem origem na COFIN, relativa ao controle de despesas com medicamentos do município de Alto Paraíso. No exercício, são 2 exercícios, 2014 e 15,
e segundo apontamento realizado pelo nosso PROAR, apurou-se uma despesa superior a R$ 797 mil com medicamentos para o período. Após um contraditório, a unidade concluiu, com base no que foi respondido, que o município não possui controle de entrada e saída dos medicamentos. Aponta responsáveis, que basicamente é o prefeito, ou melhor, prefeita, e o controlador interno do período. Ao final, sugere que se determine a implementação de controle patrimonial, óbvio, e que se aplique aos responsáveis sanções legais. Comunicação, como já disse, foi convertida em tomada de contas extraordinária, com, evidentemente, a abertura de contraditório. Os interessados manifestaram-se com documentos e argumentos. Analisando a defesa, a coordenadoria ponderou que a atuação municipal melhorou sensivelmente com relação ao controle de medicamentos. Todavia, não se pode deixar de ver que os procedimentos relativos ao controle devem ser incorporados na rotina de todos os servidores envolvidos na administração. Ao final, eu entendo que os problemas identificados possuem natureza essencialmente formal, sem evidenciar dano ao erário, aliado à comprovação das medidas saneadoras. A unidade acaba posicionando-se pela regularização do achado, com expedição de determinação de aprimoramento, evidentemente, e o Ministério Público a este entendimento acompanhou. E, sem mais delongas, que faço uma motivação específica, inclusive invocando a súmula 8, diante da regularização de impropriedades formais no curso da instrução, eu apresento o meu voto acompanhando a manifestação uniforme da COFIN e do MP pela procedência da tomada de contas extraordinária, com regularidade do seu objeto, ressalvando a regularização no curso da instrução e pela determinação ao município de Alto Paraíso de adoção de medidas que irão aprimorar efetivamente a atuação do controle interno no prazo de 6 meses e, evidentemente, pelo monitoramento através da COFIN, diante da inclusão no PAF desta situação. É o relatório e o voto, presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Protocolo 53, 97, 60, 13, prestação de contas de transferência que ocorreu entre o município de Bela Vista do Paraíso e a APAI dessa localidade. Um termo de cooperação de 2012, com vigência a partir de 2 de janeiro de 2012 até o último dia do primeiro mês de 2013, valor de R$ 9.000 para apoio e melhorias no sistema de atendimento a pessoas que a APAI atende. Após o exercício do contraditório, a unidade técnica emitiu instrução conclusiva por meio da qual posicionou-se pela regularidade, com ressalva e aplicação de multa, em vista da publicação do instrumento de transferência do respectivo termo aditivo, ou melhor, a ausência dessa publicação, com recomendação, já que subsistiriam apontamentos formais, como atraso na prestação de contas, atraso no envio das informações, ausência de certidões, e o Ministério Público acompanha toda essa fundamentação da unidade técnica. Então, senhor presidente, eu, diante do que abreviadamente expus, voto pela regularidade das contas com ressalva, em razão da ausência da publicação a que já fiz referência, além da recomendação de que os interessados venham a se adequar às exigências da Resolução 28/2010, bem como a Instrução Normativa 61 de 2011. É o relatório e o voto. Está em discussão. Votação aprovada. Protocolo 21, 38, 77/14,
prestação de contas de transferência de uma avença entre o município de Marechal Cândido Rondon e a Associação Atlética Cultural Copagril, termo de convênio assinado em 2013, com vigência a partir de 1º de abril até 31 de janeiro de 2014, valor R$ 174 mil, para a implantação de núcleos de formação esportiva. Houve contraditório, instrução pela regularidade com recomendação, à vista de irregularidades formais, como atraso do tomador no envio das informações a cada bimestre, ausência de certidão liberatória na formalização da transferência, ausência de certificado de regularidade do FGTS, enfim. E a tudo isso acompanhou o Ministério Público, razão pela qual eu também adoto todos esses fundamentos e voto pela regularidade das contas com recomendação. Está em discussão, votação, aprovado. Os processos de pensão, em número de 2, peço a permissão para relatá-los conjuntamente. São o processo 736474/15, de entidade Maringá Previdência, e o outro é o 803708/15, do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba. Nos dois casos, COFAP opinou pelo registro do ato de pensão, o Ministério Público apresentou já a sua conhecida oposição à validade da Instrução Normativa 117, e o meu voto é pela concessão do registro dos atos de pensão. Em discussão, votação, aprovado. Protocolo 40535/11, admissão complementar que realizou a Fostrans, Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu, para provimento de cargos de orientadora de estacionamento rotativo, concurso que foi feito em 2006. COFAP manifestou-se pelo registro das admissões, o Ministério Público pela negativa, por terem sido realizadas durante o período em que o município encontrava-se em situação de alerta prudencial, bem como pela aplicação ao gestor da multa do 87, inciso 4º, a linha B da nossa lei complementar. E o meu voto é, nos termos propostos pela COFAP, as admissões tenho que elas merecem ser registradas, sendo possível aferir a observância aos requisitos constitucionais relativos à prévia aprovação em concurso, à ordem classificatória e ao prazo de validade do certame. Sobre a admissão, as admissões realizadas no período que foi de dezembro de 2009 a abril de 2010, que o Executivo estava em situação de alerta prudencial, apesar de não se enquadrarem nas exceções previstas na parte final do inciso 4º, que é reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, deverá ser aplicado, sobretudo, ao caso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, considerando que os servidores não deram causa à irregularidade, já tendo transcorrido longo tempo desde a data das admissões, que foi no ano 2010. Além disso, conforme aponta a unidade técnica, há precedentes desta Corte, no sentido de se conceder o registro quando a situação relativa ao atingimento do limite prudencial tiver sido regularizada no mesmo exercício. Dentre os julgados, cito vários, inclusive, desta Câmara, da relatoria do conselheiro Ivens Linhares, da relatoria do auditor Tiago Barbosa Cordeiro, acórdãos número 3031/14, e também do Pleno. Por fim, na esteira desses precedentes, deixo de aplicar a multa do 87.4, a linha B,
da Lei Complementar 113, considerando que a maior parte das admissões ocorreram em período em que os gastos de pessoal estavam dentro dos limites da responsabilidade fiscal. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Também, presidente, peço a permissão de Vossa Excelência para relatar processo de admissão 2, em conjunto. Foram autuados anteriormente a implementação do sistema SIAP, do nosso SIAP, Sistema de Informação de Atos e Pessoal, e instruídos pela COFAP com base no escopo reduzido da Instrução Normativa 117. São eles, o primeiro, 677594/13, Sercontel Telecomunicações, o segundo, 718879/16, município de Joaquim Távora. Ambos os casos, COFAP foi pelo registro, o MP já notoriamente contestando a Instrução Normativa 117, e o meu voto é pela concessão de registro às admissões. Estão em discussão. Votação. Aprovados. Protocolo 414180/17, em conformidade com manifestações técnica e ministerial, o presente processo de admissão de pessoal do município de Realeza deverá ser encerrado, considerando que as admissões relativas ao edital 01/2015 estão sendo analisadas em outro processo, que é o 799328/15, de relatoria do conselheiro Fábio Camargo, e restando caracterizada, nesse caso, a litispendência administrativa e, portanto, deve sobreviver o processo citado e não esse que trago à sessão. Então, meu voto é pelo encerramento do feito e seu consequente arquivamento. Em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 25-2850/15, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Tunas do Paraná, exercício 2014, orçamento inicialmente fixado em R$750 mil. As informações de prestações de contas de exercícios anteriores são as seguintes. Esse exercício 2014, portanto, 2010 irregular, 2010 houve recurso de revista, que foi pelo improvimento, portanto, da decisão de 2010. As contas de 2011 foram aprovadas, de 2012 regulares com ressalva e aplicação de multa, a de 2013 regular com ressalvas e com determinações. COFIN e MP manifestaram-se pela irregularidade das contas com aplicação de multas. Não obstante, tenho que a detida análise dos autos permite o julgamento pela regularidade com ressalvas. Pois bem, em relação à conta bancária com divergência de saldo não comprovada, a COFIN apontou a existência de saldo na conta contábil, responsáveis por diferenças em conta bancária a apurar, sem correspondência com a posição real da instituição financeira no montante de R$ 14.595. No contraditório, a entidade esclareceu, ou melhor, a Câmara, que a divergência oriunda de conduta ilícita praticada no exercício de 2005, cuja culpabilidade já reconhecida em ação penal, que tramitou na comarca de Bocaiúva, a qual pertence o município de Tunas do Paraná, foi imputada ao presidente da Câmara à época, que não é o mesmo que presta contas, evidentemente, agora. Muito embora não tenha sido colacionados documentos comprobatórios da origem e da baixa dos montantes escriturados na conta contábil em questão, bem como acerca dos argumentos aduzidos no contraditório, verifica-se que a inconsistência já havia sido indicada nas contas dos exercícios anteriores. Tanto nas contas de 2012 quanto nas de 2013, a irregularidade restou afastada, sendo que, nestas últimas,
foi emitida a determinação ao atual gestor para que demonstre, no prazo de 60 dias, as medidas adotadas no sentido de buscar o ressarcimento ao erário do valor corrigido, seja por via administrativa ou judicial, o que possibilitará a baixa do valor na contabilidade. Esta foi a decisão no acórdão do presidente desta Câmara, conselheiro Artagão de Matos Leão, deste ano ainda, o 2616/17, nesta Câmara. Tanto nas contas, ou melhor, a decisão proferida por essa segunda Câmara, em sessão recente de junho de 2017, transitou em julgado e encontra-se atualmente em fase de execução. Diante disso, considerando que o gestor das contas, ora em apreciação, não é diretamente responsável pela existência de saldo contábil na conta, abre aspas, responsáveis por diferenças em conta bancária a apurar, fecha aspas, e tendo em vista a determinação dada no julgamento das contas do exercício 2013, cujo cumprimento deverá ser comprovado até 14 de setembro deste ano, portanto, data que está por vir, entendo que a irregularidade deve ser afastada no presente feito, cabendo, entretanto, a ressalva do item. Por fim, restou constatado o não atendimento ao prazo de publicação do relatório de gestão fiscal referente ao final do exercício anterior. A Câmara argumentou que o prazo cedeu em virtude da dificuldade, por vezes enfrentada, para enviar dados e correios eletrônicos, decorrente da má qualidade na prestação do serviço pelo provedor da internet. Corrobora o entendimento da COFIN, no sentido de que as explicações não justificam a falha evidenciada, visto que a entidade, diante das dificuldades técnicas, poderia recorrer a outras ferramentas para viabilizar as publicações dentro do prazo legal, em jornais de ampla circulação ou no órgão oficial havendo. Tenho, contudo, que o desatendimento ao prazo para a publicação do relatório de gestão fiscal não configura motivo hábil à reprovação das contas, mormente porque, na hipótese, o atraso foi de 10 dias. Deve o apontamento, no entanto, além de ser objeto de ressalva, ensejar a aplicação de multa ao gestor. Nesse aspecto, diversamente do que consignou a unidade técnica, entendo por afastar a multa do artigo 5º, inciso 1º, parágrafo 1º da Lei Federal 10.028 de 2000, em conformidade com precedentes desta Corte, porquanto extremamente onerosa e desproporcional. Assim, por reputar suficiente e adequada, aplico ao senhor responsável pelas contas, Tito Maria dos Santos, a multa do artigo 87, inciso 4º, a linha G da Lei Complementar. Assim, o meu voto é pela regularidade das contas, com ressalvas e aplicação de multa. Em discussão, Senhor presidente. auditor Tiago. Senhor presidente, apenas uma questão relativa justamente à publicação do relatório de gestão fiscal. É o último período de 2014, segundo que verifiquei aqui, na virada do exercício de 2014 para o exercício de 2015, houve a modificação do gestor do presidente da Câmara. Saiu o senhor Tito Maria dos Santos e entrou o senhor Caio César dos Santos. Então, me parece que a obrigação da publicação do relatório de gestão fiscal, que, sendo do encerramento do exercício, deveria ocorrer até 30 de janeiro de 2015, seria de responsabilidade do senhor Caio César dos Santos. E aí, com essa observação que eu colho aqui do sistema em relação aos responsáveis pela entidade, eu já me colocaria contra a aplicação ao senhor Tito da multa, mas também eu entendo que, sendo uma obrigação do exercício seguinte, não deveria ser razão, novamente, para a ressalva dessas contas de 2014. Então, seria, senhor relator, seriam essas as discordâncias. Então, eu entendo que
até consta o nome do senhor Caio César dos Santos na autuação, na pauta de julgamento. Eu não sei se ele foi citado também, mas eu diria que eu me colocaria contra a aplicação dessa multa e também a retirada da ressalva dessas contas de 2014. Senhor presidente, a multa ao presidente da Câmara que assume no ano de 2015, Vossa Excelência é contra? Vossa Excelência fez menção à multa ao senhor Tito. Então, a multa ao ex-presidente, ao gestor das contas de 2014... Por um motivo. Por esse motivo não seria. Né? Não, por esse motivo não seria. Certo. Aí, tendo sido feito a citação adequada do senhor Caio, não me oponho à aplicação dessa mesma multa ao senhor Caio, sim, mas aí sem a ressalva das contas do senhor Tito. Porque a obrigação, sem essa ressalva... Evidentemente, né, que as ressalvas não podem alcançar aquele que não deu causa às ressalvas. Mas a multa ao presidente que assumiu no ano 2015 é porque ele tem a obrigação de, no prazo, encaminhar as contas, ainda que elas não sejam boas, não sejam boas ou estejam incompletas. Então, eu vejo que é uma agenda que aquele que assume também essa agenda. Né? Não há um princípio da continuidade da administração pública que impõe àquele que assume as obrigações que a administração pública assumiu, ainda que na titularidade de outro gestor. Então, é meramente por isso que coloquei essa multa. Sim, eu estou de acordo com a hipótese de multar aquele que deu causa ao atraso, mas me parece, segundo o que eu entendi do voto de Vossa Excelência, que aí estaríamos multando o presidente errado. Por quê? Não sei, porque Vossa Excelência, se eu não estou enganado, Vossa Excelência fez menção a multar o senhor Tito Maria dos Santos, que é o gestor, presidente da Câmara Municipal em 2014. Não, mas a multa que fiz, que impus... Vou pedir permissão para pegar a íntegra do voto. Vossa Excelência tem toda a liberdade. Senhor presidente, então vamos fazer o seguinte, para que eu possa não criar nenhum tipo de... Senhor presidente, desculpe, senhor relator. Eu vou retirar por hora de pauta. Não, na verdade, eu tenho esclarecimentos aqui que me foram passados aqui, que me parece que eu estou... eletrônico? O nosso Excelência ponto eletrônico. Essas inovações eletrônicas parece, então, bem melhor do que eu. Que eu estou equivocado aqui, que o último período, o período relativo ao relatório de gestão fiscal seria... de 2013. Aquele encerrado de 2013. Então, exatamente. Ele teria que ter publicado também... 2014. Acho que confundiu a mesma mente brilhante que acudiu Vossa Excelência acudiu a mim também. Exato. Então, eu retiro minhas observações, eu peço Vossa Excelência e muito mais eu a Vossa Excelência. Ok. Esclarecido, coloco em votação. Aprovada a proposta do relator. Prosseguindo para a minha despedida, senhor presidente, pelo menos na qualidade de relator, protocolo 2628-59/16, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Ipiranga. O exercício é 2015, de responsabilidade do então presidente, orçamento inicialmente fixado de R$ 1.924.349,63. As informações que sempre colho a respeito de exercícios anteriores é a seguinte: em 2011 houve aprovação das contas da Câmara, 2012 irregularidade das contas com aplicação de multa, do qual houve um recurso de revista, ao qual se deu
conhecimento e provimento das contas de 2012, portanto, 2013 ainda em trâmite, assim como 2014. COFIN e MP manifestaram-se neste caso aqui, que é de 2015, pela regularidade das contas, com ressalva e aplicação de multa. A única restrição indicada diz respeito ao não atendimento ao prazo de publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre do exercício, que teria a data limite dia 30 de maio. O atraso foi de apenas 3 dias. Desse modo, tal como assinalei no processo que acabei de relatar, tendo que essa inconformidade não é motivo para contaminar a integralidade das contas, devendo, no entanto, ser objeto de ressalva e ensejar a aplicação de multa do artigo 87, inciso 4º, a linha G da nossa lei complementar. Portanto, meu voto é pela regularidade das contas, com ressalva e aplicação de multa. É o voto. Em discussão. Votação aprovada. Obrigado, presidente. A pauta está finalizada. Agradeço Vossa Excelência e, antes de passar a palavra ao auditor Tiago, faço uma consideração. O último processo que relatei, o 26.34.56.16, parece-me que no início eu citei Iretama, na verdade, prevalece a parte final, é processo de Nova Fátima. Com a palavra, o auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente, conselheiro Ivan, senhora procuradora. Senhor presidente, eu tenho uma tomada de conta extraordinária 13541 de 2010, do município de Assis Chateaubriand. Eu solicito o adiamento desse processo. Está adiado. Tem uma admissão de pessoal, o processo 403024 de 2012, uma admissão realizada pelo município de Açaí, concurso público disciplinado pelo edital número 2 de 2011, para o provimento de diversos cargos públicos, são inúmeros: assistente social, engenheiro civil, médico, pediatra, uma série desses cargos, e também para o provimento de empregos públicos de motorista de ambulância e auxiliar de enfermagem. Aqui, nesse processo, o Ministério Público de Contas suscitou que a Lei Municipal 1105 de 2010, que criou empregos públicos sob o regime seletista para atendimento ao programa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, é inconstitucional, em desconformidade com a decisão cautelar proferida na ADI 21.35.4 do Distrito Federal, motivo pelo qual opinou que seja instaurado incidente de inconstitucionalidade e, alternativamente, opinou pela negativa de registro relativa às contratações para os empregos públicos de auxiliar de enfermagem e motorista de ambulância para atendimento do programa do SAMU. O município de Açaí se manifestou por diversas ocasiões. Foi também identificada uma outra questão relativa ao acúmulo de cargos por parte de Bruno Viana e Lucas Paes Cosmos. Esses dois já ocupavam um cargo de técnico em desporto no município e foram admitidos para esse mesmo cargo, mantendo o cargo anterior. Houve, então, a manifestação do município em relação a essas questões. Ao final, a Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal opina pela negativa de registro dessas duas admissões, de Bruno Viana e Lucas Paes Cosmos, por reputar irregular o acúmulo de cargos pelos mesmos. Quanto às demais admissões, opina pela legalidade de registro. Sugere que seja emitida a recomendação para que o município, nos próximos certames, faça uso do tipo técnica e preço nas licitações para a contratação de empresas organizadoras de concurso público. E, no caso de contratação de entidades públicas de ensino superior, que teriam expertise na condução de concursos públicos, sugere que seja emitida a recomendação para que o município faça uso da dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso 13, da Lei 8666 de 93. Ao final, opina pela aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 1b da Lei Complementar, ao gestor Luiz Alberto Vicente, em face do não atendimento
de diligência determinado pelo despacho referido. O Ministério Público de Contas mantém a sua sugestão em preliminar pela instauração de incidente de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal 1105 de 2010, eis que instituiu o regime seletista de trabalho e assim teria violado a decisão cautelar do STF emitida na ADI 21354. Alternativamente, opina para que seja negado o registro às contratações de Célio Antônio de Souza e de Marcelo de Souza, justamente para o emprego público de motorista de ambulância, em face, então, dessa inconstitucionalidade da lei municipal referida. Opina também pela negativa de registro das admissões de Bruno Viana e Lucas Paes Cosmos, em função do acúmulo irregular desses mesmos cargos, dos cargos de técnico em desportos, e opina pelo registro das demais admissões. Eu, no voto que apresento inicialmente em relação à preliminar do Ministério Público, eu aponto que essa questão já foi apreciada, essa preliminar por instauração de incidente de inconstitucionalidade, pelo Acordo 385 de 2016 da segunda Câmara, e nessa ocasião eu havia feito essa proposta e fui vencido por voto do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, que, em vez de votar pela instauração do incidente de inconstitucionalidade, sugeriu, foi aprovado, que fosse emitida determinação ao ente para que, dali em diante, deixasse de realizar novas admissões para empregos públicos até que até que haja a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Então, tendo em vista esse precedente, eu aqui deixo de propor a instauração do incidente de inconstitucionalidade. E, em relação ao mérito, quanto a justamente esses cargos de emprego público de motorista de ambulância, eu faço a observação de que as admissões ocorreram antes do trânsito em julgado dessa determinação que foi feita por esse acórdão de 2016, e eu entendo que, da mesma forma que foi considerado naquele julgamento anterior, essas admissões devam ser registradas, seguindo, então, esse precedente. Quanto às admissões de Bruno Viana e de Lucas Paes Cosmos, eu entendo que estariam irregulares, tendo em vista que os mesmos não poderiam acumular dois cargos idênticos no mesmo município, de forma que acompanho as manifestações pela negativa de registro em relação a essas duas pessoas. Aqui faço uma menção de que a Lei Municipal 800 de 2004 define as atribuições desse cargo de técnico em desporto como sendo de planejamento, coordenação e organização de eventos esportivos no âmbito municipal. Então, esse cargo não estaria inserido dentre aquelas exceções constitucionais do artigo 37 que permitiriam o acúmulo. Quanto às demais admissões, então, eu acompanho as manifestações pela legalidade e registro e também acompanho a manifestação da unidade técnica quanto à aplicação da multa ao senhor Luiz Alberto Vicente, multa do artigo 87.1b da Lei Complementar, em razão do não atendimento de diligência determinada. Quanto às duas sugestões de recomendação, eu entendo por acatar apenas a primeira, para que seja recomendado ao município que, nos próximos certames, faça uso do tipo técnica e preço nas licitações para contratação de empresa organizadora de concurso público. A outra recomendação se referia a que, na contratação de entidades públicas de ensino superior, seja feito o uso da dispensa de licitação previsto no artigo 24, inciso 13 da Lei 8666. Eu deixo de endossar essa recomendação, entendo que aí seria uma ingerência, mesmo a nível de recomendação, essa sugestão ao município. Então, senhor presidente, a proposta é resumindo, pela
legalidade e registro das admissões, com exceção daquelas dos senhores Bruno Viana e Lucas Paes Cosmos, determinação ao ente para que promova a intimação desses dois interessados, para que possa opor-se a essa decisão, aplicação da multa ao senhor Luiz Alberto Vicente em razão do desatendimento de diligência e recomendação para que, nos próximos certames, a contratação da entidade encarregada seja feita por técnica e preço. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho, na sequência, 2 processos de admissão, que são admissões cuja análise foi feita com amparo, na verdade, apenas uma dessas. Então, vou ler aqui. A primeira é o processo 659-41 de 2013, a admissão de pessoal realizada pela Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão, Unespar, concurso público regido pelo edital 32 de 2012, preenchimento de cargo de professor de ensino superior. Aqui. Há uma sugestão, as manifestações são pela legalidade de registro, há uma sugestão da Diretoria de Controle de Atos Pessoal de recomendação para que os critérios de avaliação das provas sejam previstos previamente, o que é óbvio. O Ministério Público também se manifesta em concordância com a unidade técnica, e aqui o voto é pela legalidade de registro e determinação para que os critérios de avaliação nos próximos concursos sejam previstos para todas as provas aplicadas nos certames. Então, a proposta é legalidade de registro com determinação. Em discussão, votação, aprovado. Agora sim, o processo de admissão de pessoal do município de Ivatuba, 40.13.44/2016, aqui foi feita a análise nos termos da IN 117/2016, a admissão se refere ao edital número 1 de 2015, a manifestação da unidade técnica pela legalidade de registro, o Ministério Público faz aquelas ponderações acerca dessa análise nos termos dessa instrução, e aqui, então, seguindo a jurisprudência, a proposta pela legalidade de registro. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, era essa minha curta pauta. Agradeço. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tendo esgotado a pauta, deixa a palavra livre. Sem manifestação, convocam a próxima reunião para o dia 23 próximo, às 14 horas, o horário regimental, que será a 29ª sessão ordinária desta Câmara. Levanta-se a presente sessão.